Gente, a gente está inaugurando aqui no Bate-Papo com o Hélio Dório o baú do Hélio, como eu disse no início, né? O Hélio tem muita história aí, né? Muita memória importante, tanto do ponto de vista da sua luta política, lá desde como estudante da UNB, estudante de jornalismo, e depois como professor também da UNB, mas também como repórter, né? Hélio, você foi em 72, você começou o seu trabalho de repórter justamente no Senado, né? E naquela época não tinha CPI, né, como você me informa aqui. É, E aí não, você também lembra que você foi cobrir o Senado, mas você foi impedido de ir para o Itamaraty. Podia contar, assim, primeiro como você chegou lá no Senado, como é que era essa composição, né? E depois contar essa história do Itamaraty. Vamos para o baú do Hélio. eu achei que era o caso de falar do Senado, já que a gente está falando de CPI. Na verdade, eu cobria, eu estava em 1971, eu fui para o jornal Estado de São Paulo. Eu comecei no Correio Brasiliense como repórter de cidade em 1970. Eu tenho baú porque eu sou antigo. E em 71 eu fui para o Estadão, cobri judiciário, cobri os tribunais, Supremo Tribunal Federal, etc. Aí fui cobrir Itamaraty, ainda em 71. Só que no Itamaraty, como eu tinha uma ficha corrida, eu pediram a minha credencial, que naquela época, para cobrir Ministério Militar, Presidência da República e Itamaraty, você tinha que ter uma credencial que passava pelos órgãos de segurança. O Itamaraty não me deu a credencial, mas eu continuei cobrindo. Eles faziam vista grossa, vamos dizer assim. O Itamaraty fazia vista grossa e eu cobria. Cheguei a viajar com o ministro, acompanhar o ministro em viagem, coisa que tinha naquela época. Mas quando teve uma viagem para a África, para 9 países africanos, eu fui barrado praticamente na porta do avião. Praticamente, não foi na porta do avião, mas foi 3, 4 horas antes do voo sair do Rio. Eu fui procurado lá no Rio pelo assessor de imprensa do Itamaraty, que era um embaixador. O embaixador falou: olha, a FAB proibiu você de viajar, porque nós íamos para a África num voo da Varig, mas dentro da África, cruzando os 9 países, seria num avião da FAB, que eu já tinha viajado em avião da FAB, mas a FAB vetou. Depois, pegando meus arquivos, tal, aqueles mesmo que a gente falou da outra vez, eu vi todo o movimento da FAB, Polícia Federal, impedindo minha viagem. Eles acompanhavam todas as viagens que eu fazia. Eles tinham registro de todas as viagens que eu fazia. Bom, então, impedido de viajar e também fui impedido de continuar cobrindo Itamaraty. O Carlos Chagas, que era o diretor do Estado de São Paulo, falou: olha, então o jeito é o seguinte, você vai cobrir Congresso, porque no Congresso não precisa de credencial. Tem credencial, mas não passa pelos órgãos de segurança. Tinha credencial também, mas não passa pelos órgãos de segurança. Tem até hoje. Não passa pelos órgãos de segurança. E eu fui justamente cobrir comissões do Senado, Olha, que era uma maneira... só uma pergunta, desculpa aí, só uma pergunta. Será que eles ficaram com medo de você sequestrar o avião da FAB? Não, era represália, era represália. Como eu tinha ficha, passado político, eles não sabiam que eu tinha presente político. Eles achavam que eu tinha passado político, mas eu ainda atuava. Mas cheguei no Senado, começando mesmo de baixo, comissões do Senado, que não tinham muita importância. Você tem uma ideia, Negrão? O Senado, na época, tinha 7 senadores da oposição. Se eu não me engano, naquela época tinham menos senadores que não tinha tanto Estado, né? Não tinha Tocantins, não tinha Mato Grosso do Sul, não tinha, territórios, não tinha tinha 3 territórios. É. Então tinha menos senador, mas só 7 eram do MDB, que era o partido de oposição. Só 7. Eles seriam incapazes de criar uma CPI. E se eles tentassem criar uma CPI, sabe como é que o governo, na época, impediria a criação da CPI, supondo que não tivesse a maioria para isso? Caçava o mandato dos senadores da oposição, como fez diversas vezes. Caçou inúmeros mandatos de parlamentares. É essa ditadura que o pessoal quer de volta. Está vigente o AI-5, né? O AI-5 está em vigência, né? O AI-5 estava em vigência na época. Né? Estava em vigência, era só assinar que você caçava o mandato. E eu fui para lá. Entre nós, né, Hélio? O MDB como oposição, mas, entre aspas, uma oposição ali. Concedida. Como você falou, cerceada, né? Na Câmara, Alisson, você tinha 2 grupos do MDB. Você tinha os chamados moderados e os autênticos.
Os autênticos eram mais aguerridos, faziam discursos mais fortes. Tanto é que sofreram muitas cassações. No Senado, você não tinha esses dois grupos. Dos 7 senadores, dá para dizer o seguinte: tinha um mais combativo, que era Franco Montoro, de São Paulo. Esse era combativo. E você tinha mais ou menos ali o Nelson Carneiro, da Guanabara, que na época tinha o estado da Guanabara. Então, você tinha o Nelson Carneiro da Guanabara. Os outros eram muito dóceis ao governo, muito, inclusive os outros 2 da Guanabara, o do Rio de Janeiro, que era famoso, era o almirante Amaral Peixoto, que era casado com uma filha do Getúlio Vargas. Mas você tinha ali... É interessante isso. A qualidade dos senadores era muito superior à atual. Era muito superior. Não é que você fosse... Inclusive os da Arena também, né? Inclusive os senadores... Não, mesmo na Arena, ô, Negrão, na Arena você tinha Teotônio Vilela. Teotônio Vilela. Quando eu cheguei lá. E você tinha senadores que, mesmo bem defensores da ditadura, tá, eram pessoas preparadas, não é essa mediocridade que você tem hoje de um Girão, de um Rodrigo Pacheco, não era essa mediocridade. Você tinha um poder da oratória e valorizava a oratória. Sim, a gente, o Alisson, os jornalistas, eu principalmente, que queria aprender muito, eu tinha 22 anos, a gente sentava na cadeira da tribuna da imprensa para assistir os debates de Petrônio Portela, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Daniel Krieger, que era da Arena, mas era uma grande figura, Daniel Krieger, né? Com o Montoro, com o Nelson Carneiro, às vezes até com um desses mais dóceis, tipo o Danton Jobim, da Guanabara. Mas era interessante também, viu? Então, assim, CPI nem pensar. Mas era interessante, o Brasília era outra coisa. Naquela época, os deputados e senadores moravam em Brasília. Eles moravam, tinham apartamento em Brasília, traziam a família. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei lá e me deparei com o Senado, aquele garoto de 22 anos, aí cobri o Senado e tal, tinha lá o senador Geraldo Mesquita, que era o pai do Geraldinho Mesquita, que tinha sido meu colega de colégio e era militante de esquerda. Tinha lá o Arnon de Mello, que era pai do Fernando Collor, que foi meu colega de colégio. Tinha o Zé Lindoso, que era pai do Felipe Lindoso, que me recrutou para a Ala Vermelha, foi um dos que me recrutou para a Ala Vermelha, era dirigente nacional da Ala Vermelha, o Zé Lindoso era senador da Arena. Tinha o Clodomir Milé, que era pai de outro militante da Ala, né, da Ala Vermelha, que foi preso junto comigo, era o senador Clodomir Milé. Tinha o Catete Pinheiro, que era pai do Edurd, que foi meu colega de colégio também. Então, assim, você chegava lá, que Brasília era um ovinho, e eles moravam em Brasília. Zé Sarney, eu era muito amigo da Rosiana Sarney, colega de garoto, né? Quando eu era garoto, eu era amigo da 17, 16, 18 anos. Então, ficava mais fácil aquele contato. Emival Caiado, que era senador, era pai do Sérgio Caiado, que era meu vizinho de bloco, morava no meu bloco, na 106, o Emival Caiado, mas o Sérgio Caiado era meu amigo, foi meu colega de colégio e era meu vizinho. Então, você tinha todos esses ali, e tinha uma coisa engraçada, tinha o João Calmon, já que a gente está falando de Baú, o João Calmon tinha um apartamento na 109, e, por razões, porque tinha um deputado, que também era pai de um militante da Ala Vermelha, que era o deputado Pires de Saboia, do Maranhão, que era muito amigo do João Calmon, eles moravam no mesmo bloco da 109. Como o João Calmon ficava muito ausente do apartamento, tinha um quarto lá que nós aproveitamos uma época para guardar material da organização. Eu não lembro se tinha arma, se bobear tinha arma também, mas eu lembro que tinha material. E um belo dia, está lá um companheiro nosso, que já morreu, o Álvaro Lins, está lá, e o Zé Lindoso, acho que morava lá também, depois mudou, o pai do Felipe. Aí chega o João Calmon no apartamento. Imagina, chega o João Calmon. E fica batendo, era no quarto de empregada que a gente guardava o material. E o Álvaro, então, correu, se trancou no quarto. E o João Calmon ficava batendo na porta, querendo que o Álvaro abrisse. O Álvaro dizia, não vou abrir.
porque se abrisse, ia ser uma merda. Então, tem episódios como esse, com o senador João Calmon, que era famoso pela defesa da educação, dirigente dos diários associados e tal. Mas você tinha um nível no Senado. A diferença não era que todo mundo era maravilhoso, ótimo, mas essa mediocridade de hoje, inclusive, vou te dizer, assim, essa mediocridade de hoje, existia um outro mais calmo, tal, mas não tinha isso. Sabe? O presidente do Senado era Petrônio Portela, que chegou mais tarde, chegou a ser pensado como um candidato civil da ditadura, presidente da República, já na época da abertura. O Petrônio Portela recebia muito bem os jornalistas, conversava, contava coisas, e se tornou uma fonte minha no jornalismo. Depois, quando eu fui para a Veja, alguns anos depois, Petrônio, toda semana, eu ainda era militante, hein? Ainda era militante da Ala Vermelha, mas ele não sabia, claro. Toda semana eu ia na casa do Petrônio, conversar com ele, ele me dá o quadro político e tal, para fazer minha matéria na Veja. Diga. Eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, assim, você falando da formação e mesmo dos que participavam do governo, aliados do governo na Arena, ou do MDB, que era supostamente a oposição naquele momento, mas o que você vê o diferencial? Era uma formação acadêmica e que permitia que essas pessoas tivessem um conhecimento da realidade brasileira, ou, de fato, eles tinham essa empatia com os problemas brasileiros e não só pensar em benefícios próprios? O que você analisa da formação dessa geração? Olha, a gente tem que levar cada coisa no seu tempo. É claro que o ensino, na época, era mais elitista, né? A educação era mais elitista. Então, aqueles... E a eleição do Senado também privilegiava mais aqueles que chegavam ao topo. Doutores, advogados, como hoje. A maioria do Congresso hoje é advogado. Qual é a diferença? Os advogados, naquele tempo, eram muito bem preparados. Os advogados de hoje já não dá para dizer o mesmo. Você sabe disso, você é um advogado, você sabe disso. A qualidade dos cursos de direito espalhados pelo país não é a mesma qualidade. Agora, você falou assim, massificou? Hoje massificou. Naquela época era mais fechado. Então, eu estou colocando os termos. O que eu estou colocando realmente é o seguinte: eram pessoas, eu não sei se eles estavam mais preocupados com o problema do Brasil, se não estavam preocupados, assim, mas nós vivíamos numa ditadura. A maioria deles defendia a ditadura, eram conservadores, eram de direita, a maioria deles. Teotônio Vilela era da Arena, mas fugia um pouco, tanto é que depois se tornou um grande oposicionista. Daniel Krieger era um defensor dos direitos humanos, era um defensor da justiça e era da Arena, mas você tinha também o Filinto Miller, que era um torturador do tempo do Getúlio. O Filinto morreu num desastre de avião, acho que em 73. Ele morreu, mas o Filinto Miller chegou a ser presidente do Senado. Era um dos grandes. Você tinha o Filinto Miller, tinha uma turma dele que eram chamados Filintos Boys. Entre eles, o Marco Maciel, que depois chegou a vice-presidente da República, hoje, infelizmente, uma grande figura também, o Marco Maciel. E era vigente ainda o AI-5, né? Os efeitos e tudo. O AI-5, sim. Por isso que eu digo, a oposição era muito dócil. E se ela saísse dessa docilidade, você podia simplesmente cassar o mandato, como caçaram de vários. Caçaram o mandato de vários senadores, de vários deputados durante esse período, né? Mas você tinha ali um debate. Entendeu, Alisson? O que eu quero dizer é o seguinte: você tem debate no Senado hoje? Você dá notícia de um bom debate, que os jornalistas saiam das suas coisas, das suas máquinas de escrever, que na época era máquina de escrever, e vão para o plenário assistir o debate? Pois naquela época você tinha isso na Câmara e tinha no Senado. Na Câmara era melhor. Depois eu fui para a Câmara, depois eu fui cobrir comissões da Câmara que eram bem mais agitadas, bem mais interessantes. E a Câmara tinha um grupo dos chamados autênticos do MDB, que era bom. Esse fazia o discurso certo, brigava. Alencar Furtado, que morreu recentemente, Lisanas Maciel, Chico Pinto, Marcos Freire, Fernando Lira, Marcondes Gadelha, na época, depois virou governista. Então, você tinha uma turma de briga na Câmara. No Senado era mais o Franco Montoro e um pouco Nelson Carneiro. Os outros faziam protesto, tal, mas era aquela coisa mais dócil.
Mas são outros tempos, né? Hoje a gente tem que conviver. Eu fico com pena dos jornalistas que cobrem Congresso. Eu fico com pena, porque eu gostava de ir para o Congresso, eu gostava de ir para lá, era uma coisa que me dava prazer. Teve época que eu cobria Congresso, que eu chegava lá 8 horas da manhã, saía 10 da noite. Eu gostava. Hoje eu me sinto mal indo ao Congresso, sinceramente. Me sinto mal diante daquela corrupção, daquele bando de corrupto, de medíocres, sabe, de pessoas sem cabeça, que não sabem concatenar uma frase, tipo o Eduardo Girão, por exemplo, tipo outros que têm aparecido por aí, me dá vergonha. O Rodrigo Pacheco presidiu o Senado e o Arthur Lira presidir a Câmara, dão vergonha. Não que já não tenham tido piores, teve Eduardo Cunha na Câmara, mas dá vergonha para o país, é uma vergonha ter um cara como Arthur Lira presidindo a Câmara dos Deputados, e tem um cara como Rodrigo Pacheco presidindo o Senado Federal. Naquela época, você fala assim, Petrônio Portela envergonhava? Não, Petrônio Portela não envergonhava, era um direitista, tal, liberal, mas o cara que apoiava, mas não envergonhava. Sabe? Flávio Marcílio tinha todos os defeitos, mas não envergonhava a Câmara dos Deputados. E foi presidente da Câmara durante muito tempo. Né? Hélio, hoje dá vergonha. Hélio, tomara que a gente possa aí tentar, que é difícil, né, nesse processo, reverter aí. Temos, afinal de contas, eleições para o Congresso aí se aproximando. Desculpa, porque essa conversa aqui, o baú já é uma realidade, né? Hoje é a nossa primeira conversa aí com as suas memórias, importantes trazê-las. Eu vou conversar, puxar aqui, passar uma bola ali para o nosso amigo jornalista, João Negrão, para caminharmos aí para o final da entrevista, que ambos temos compromissos, né, Hélio? E o João também, claro. Não, acho que é isso. Até porque nosso tempo já está afindando aqui. O Hélio trouxe aí muitas informações importantes do seu baú. E eu acho que o Senado eu acho que pode ter desdobramentos. Nós tivemos lá o pacote de abril, certamente você estava lá no Congresso, né? Cobri o pacote de abril pela Veja, e minha principal fonte era Marco Maciel. Olha, que maravilha. Então, a gente vai ter muita coisa do Senado e muita coisa do baú do Hélio na Câmara, que ele também traz o baú. Mas tem um outro tema que você trouxe aí, Hélio, que a gente pode tratar também ou na próxima segunda-feira ou em outros programas, outros baús, que é a sua militância na ala vermelha. Né? Você ia aprofundar um pouco, quem já conhece a história da militância de esquerda do Brasil na resistência ao regime militar, sabe que é a ala vermelha, mas muito do nosso público novo não sabe, e aí a gente pode trazer esse assunto nos nossos próximos programas. Agradecer, Hélio, muito bom, como sempre, engrandecendo aqui, né, o seu bate-papo, né, engrandecendo a nossa TV 61, o bate-papo do Hélio Dolly, jornalista renomado, escritor, consultor em comunicação, e o nosso parceiro de sempre, Alisson Lopes, advogado, professor, capoeirista e poeta também, né? Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar entre pessoas tão ilustres e tão amigas. Valeu, gente. Até segunda-feira. Bom final de semana para todo mundo aí.